Primeiramente, dona Leila, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite e que nós apreciamos sua história. Dona Leila, você pode começar se apresentando? Olha, eu me chamo, meu verdadeiro nome é Leopoldina Lília de Oliveira Maia. Esse Leopoldina vem lá dos ancestrais, né, de famílias, antepassados, né? Nós somos na família 7 Leopoldinas. Tinha a Leopoldina Maia, que era irmã do Passos Maia, a outra Leopoldina, que foi a primeira diretora. E só que eu nunca gostei do meu nome. Quando eu era criança, eu tinha 11 anos, ainda não tinha os 11 anos. E pela escola, que os alunos da escola sempre começavam assim, a fazer bullying comigo, falavam assim, Leopoldina, Leopoldina, Leopoldina. Aí aquilo me irritava. Aí eu falei assim, um dia eu vou mudar meu nome. Aí o que eu fiz? Meu pai, em 1950, levou a gente para Passos, para estudar lá, no colégio das freiras, no Imaculada Conceição. Aí eu falei, agora é a oportunidade de mudar meu nome. Então as meninas no pátio do colégio, no SIC, perguntavam para mim, como você chama? Eu falava, eu chamo Leila. Aí quando chegava na hora, na sala de aula, a professora ia fazer chamada, aí ela falava, Leopoldina Lília de Oliveira. Aí eu corria, respondia depressa, as meninas olhavam para trás e não entendiam nada. E com isso foi passando. Aí o nome Leila pegou. Ficou uma coisa assim, eu mesmo dei meu nome, né? E ficou desse jeito. E, dona Leila, onde que a senhora nasceu? Eu nasci aqui em Guapé, né? E a gente, igual eu falei, como meu pai tinha 5 filhas, então 3 estudavam interna no colégio que eu estudei. Aí ele achou que ficava muito pesado para ele ter 5 internas, aí foi onde que nós mudamos para Passos. Nós mudamos em 58, tanto que eu não assisti a inundação de Guapé, porque a gente foi morar em Passos, nós moramos lá 11 anos, na cidade de Passos. E quando que você retorna a Guapé? Eu retornei a Guapé já formada, né? Já era normalista e comecei a dar aula lá eu retornei a Guapé em 1968. Comecei a dar aula no Dona Agostinho Flor de Maria. Em relação a isso, onde a senhora se formou e quais formações você tem? Olha, eu formei, como eu disse, né? No SIC, em Passos, né? Para normalista. Depois eu fiz 4 anos de sociologia, mas eu não optei em ser socióloga, eu optei em licenciatura. Eu estudei 4 anos, meu curso chamava Ciências Sociais. Em 1970 eu já estava com o diploma na mão. E como que foi sua carreira como professora em Guapé? Então, e depois, como eu era, assim, era nomeada socióloga, então eu não tinha licença para dar aula. Então eu tive que fazer mais 2 anos, estudar mais 2 anos de história para adquirir o título de estudos sociais. Eu fui professora de OSPB, Educação Moral e Cívica. O OSPB, como vocês devem saber, né, é uma matéria que foi tirada, infelizmente, o governo tirou, chama Organização Social e Política Brasileira. Então, os meus alunos, toda semana eles faziam trabalhos e esses trabalhos eram empregados na escola toda. Eu mandava que eles pesquisassem qual o sistema de governo da Inglaterra, o número de países que tinha democracia, o número de países que usava república, o número de países que usava ditadura. Então, os alunos, eles eram bem, assim, eles trabalhavam afinco, porque eles trabalhavam em trabalhos, eles tinham que fazer. E eu gostava muito de dar aula dinâmica, de grupo, né, que organizava os grupos e os alunos debatiam. Então, sempre tinha um dos grupos que ganhava. Vocês já viram, competição é uma coisa que todo mundo gosta, né? Então, eram umas aulas muito animadas. Eu tinha cuidado também, como eu era também professor de história, fui professor de história, eu tinha cuidado. Naquela época a gente não tinha nem tela, né? Como tem hoje.
Então, eu comprava aquela revista Cruzeiro, né, Manchete, Veja, e mostrava para os alunos as figuras, né, dos políticos, dos presidentes do mundo inteiro. Então, às vezes eu passava de carteira em carteira, mostrando. A senhora trabalhou quantos anos como professora em Guapé? Olha, eu licionei dentro da matéria de OSPB, eu licionei 25 anos, mas eu trabalhei como professora 38 anos. Por quê? Quando eu aposentei, já tinha 25 anos de magistério, eu tinha só 43 anos. Então, a escola Antônio Paz Silva me chamou, aí eu licionei mais 12 anos, então ao todo dá quase 38 anos que eu fui professora em Guapé. Você trabalhou em quais escolas? Você tem uma base de quantos alunos? Eu trabalhei no Dr. Lauro, né? E na Antônio Paz Silva, na Dona Agostinha primeiro, depois no Dr. Lauro, assim, junto com a Dona Agostinha, e também no Antônio Paz Silva. Olha, alunos, naquela época já tinha bastante alunos na escola, né? Fazia-se uma média dos 500 alunos. E como o ESPB era uma matéria, era só uma matéria por semana, uma aula por semana, aí eu entrava em todas as salas da escola me viam, porque, igual eu falei, era só uma aula por semana, né? Só que, dona Leila, onde que a senhora viveu então? Você viveu a sua infância em Passos e depois voltou e desde então vive no Guapé? Até os 10 anos, assim, quase 11 anos, eu morava em Guapé. Então eu lembro demais do Clube 70, da praça. Mas depois, já com 11 anos, eu já estava em Passos. Aí eu fiquei lá 11 anos, morando em Passos. Nós iniciamos o projeto Despertar o ano passado, como primeiro projeto, o documentário de Dr. Passos Maia. E agora eu queria te perguntar para você, que você explicasse qual é a sua ligação com o Dr. Passos Maia, seu parentesco. O Passos Maia, ele era pai do José Cândido Maia, que era pai do meu marido, que era o José Gustavo Maia. Então ele era avô do meu marido e também era parente de minha mãe. Onde começa a sua vida pública? Que nas últimas décadas a gente vê que você é muito ativa em projetos sociais, em causas. Quando que despertou em você essa vontade de ajudar o próximo sem querer nada em troca, como por exemplo a Igreja do Rosário? Olha, deixa eu me lembrar, em 1988 que houve a nossa campanha, né? Zé Dalto candidato a prefeito e eu candidata a vereadora. Aí eu fui eleita e já no ano de 1989, dia 12 de dezembro de 89, eu já fundei o AA. O que é o AA? O AA é Alcoólicos Anônimos. Então o AA é um grupo de pessoas que se encontram para atingir um objetivo comum, que é o objetivo de largar a bebida. Então, nessa sala do AA, eu fiquei 25 anos cuidando do AA. Eu fundei o AA, eu tinha todo o apoio do prefeito, como eu falei para vocês, né, José Dalto, um cunhado meu também, que era alcoólatra, Lunde de Melo Vasconcelos, ele me deu total apoio. Então, a gente trazia pessoas de Divinópolis, Formiga, Passos, e a gente dava almoço para eles lá na escola Dr. Lauro. Era assim, era bem dinâmico o trabalho do AA. E no decorrer dos anos, que eu cuidei 25 anos, porque eu parei em 2014, quando meu marido, né, o José Gustavo Maia, ficou doente. Aí eu deixei o AA. Nesse tempo, foi um período muito bom. Toda semana tinha as reuniões. Eu consegui literatura completa do AA. A gente tinha bandeira, tinha um sininho, tinha todo o equipamento que precisava, né? E eram muito boas as reuniões, tanto que eu vi curar mesmo, né? Eu vi 10 pessoas. Essas 10 pessoas, inclusive,
esses que curaram da bebida, eles me ajudavam, eles eram às vezes coordenadores das reuniões, onde que eu fazia as reuniões. E tinha na sala da reunião, tinha uma imagem do Santo Onofre, porque o Santo Onofre ele é protetor dos alcoólatras, né? E a gente rezava, é muito bonita a oração do AA, até hoje eu ainda rezo ela. É assim: concedei-no, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. E tinha também vários avisos, assim, lembretes dentro da sala, que falava assim: olha, tudo que você viu aqui, tudo que você ouviu aqui é para ficar aqui. Então a gente sentia que era um grupo, chegava a ser um grupo fechado, porque eles contavam coisas assim, o esposo contava da esposa, eles contavam muita coisa da intimidade deles, contavam, nada vazava. Graças a Deus, nesses 25 anos que eu cuidei do AA, nada vazou. Assim, ninguém sabia nada que passava ali dentro. Era uma verdadeira bênção mesmo. Então, aí eu terminei em 2014, né? Eu fechei o AA. Infelizmente, até hoje, eu peço a Deus que venha uma pessoa para abrir a sala dos Alcoólicos Anônimos, porque é muito importante, gente. Eles, é uma amizade, é uma verdadeira irmandade. E não abriram mais. Então, nós não temos o AA em Guapé. Dona Leila, eu queria saber mais como é ser professora, como é essa profissão? Olha, professora, eu acho que isso aí já nasce, né? Professora, ela já nasce com aquela vocação. Então, a professora é aquela que ela ensina aprendendo. Como eu dava muitos trabalhos de OSPB, aí eu falava para os meninos assim: disserta sobre todos os presidentes dos países que usam a monarquia. Eles vinham, pesquisavam, eles não sabiam que eu aprendia com eles. Eles me ensinaram muita coisa. Então, ser professor para mim é aquilo que só não ensina, não. Ele aprende também. E também que seja amigo dos alunos, né? Que seja amigo, que seja humilde. O professor tem que ser uma pessoa humilde também, né? Não chegar na sala como um ar todo imperial, não. Tem que ser um ar mais brando para o aluno assimilar com o professor. Isso é a vocação de professor, ser amigo, né? Tem pessoas que são escolhidas por povo para ser nossos representantes. Nós elegemos por meio do voto quem nós queremos nos representar. E você foi nossa vereadora. Como foi ser vereadora, principalmente naquele tempo onde o preconceito de gênero reinava? Olha, aquela época, dentro da Câmara, eu era do PMDB, né? E nós éramos 6 vereadores do PMDB e 3 do PFL. Quase todos os projetos que o prefeito mandava, que o Zé Dalto mandava, era assim, harmonicamente, era assinado. A gente via o bem da cidade. Desde a hora que a gente entrava na sala, a gente não pensava mais em partidarismo. Não é que eu era do PMDB e o outro PFL que podia divergir, não. A gente estava ali para um bem comum mesmo, né? E durante o período que eu fui vereadora, eu tive, assim, eu falo com muito orgulho, eu fundei a Associação da Mulher. Essa Associação da Mulher, ela foi fundada juridicamente dentro do cartório. Eu agradeço hoje o Itamar, né, pai da Soninha, Itamar de Oliveira, que ele fez toda a papelada, todo o processo, não cobrou nada. Então estava lá fundada a Associação da Mulher. O que era a Associação da Mulher? Eu arrumei 7 membros, então a gente fazia ofício para os Servas. Os Servas é uma entidade que tem em Belo Horizonte, né? Para fins assim, voluntários. Então vinha dos Servas, vinha leite em pó,
chegava caminhões de leite em pó, feijão, tanto que o feijão, ele era assim, tão grande, que um dia eu troquei, ele era feijão graúdo, aí eu troquei o meu feijão e dei para a mulher, se ela queria me dar um saquinho que ela tinha ganhado, porque me deu vontade de comer aquele feijão, e que chegava leite em pó, chegava cadeira de roda, a gente entregou 2 vezes nas roças aí, na zona rural, nós entregamos cadeira de roda, chegava tudo dos Servas, através da Associação da Mulher. E também na parte assim, comemorativa, a gente fazia o Dia da Mulher, da mãe, a mãe do ano, sabe? Então eu lembro que teve uma senhora, né, que ela tinha 15 filhos, ela foi homenageada, fazia também outras festas durante o ano, tudo através da Associação da Mulher. Nossa, foi uma pena ter deixado acabar. Às vezes até pode ser reativada, né? Porque ela está em cartório, ela está registrada em cartório. E a outra coisa que eu fundei, que eu também me orgulho muito, foi os Alcoólicos Anônimos, né? Mas eu aprovei com muita honra a vinda dos alunos da Zona Rural para Guapé. A Maria do Orlando, que era minha colega, ela que entrou com o projeto. Então, nossa, eu achei aquilo ali, aprovei e foi aprovado também assim, maciçamente, foi maciça a votação. E também tem outra coisa, deixa eu me lembrar aqui, o concurso público, que foi muito interessante, porque antes da época do Zé Dalto, os professores davam aula, eles eram escolhidos, né, selecionados, através do tio, se o tio era parente do prefeito, se o tio era compadre do prefeito, se o pai era parente, então era através de parentesco. Agora, entrou o concurso, parece que o concurso entrou em 1990, se não me falha a memória, mas foi muito bom, porque aí escolheu mesmo as pessoas, as meninas que passavam ali na prova, né? Isso foi bom demais para Guapé. Aí eu aprovei também. E a gente era tão amigo no tempo, assim, nós os vereadores, que tem uma passagem da Maria do Orlando, que eu até já contei para a atual presidente da Câmara, Elizabeth, né? A Maria do Orlando, vocês sabem, era uma mulher, assim, fora de série, né? Maria do Orlando. E ela era minha colega, de vereadora. Então, no dia que chegou, no dia da eleição, que chegavam os caminhões, os ônibus, todos chegavam no campo de aviação. Aí, já estava dando quase 5 horas da tarde, e o Orlando, marido da Maria, tinha saído. Aí a Maria me viu. Aí ela falou para mim, seu Leila, você vai buscar uma eleitora para mim? Ela mora na rua do Buracão, ela me falou, eu sei que ela tinha uma nulidade, sabe? Aí a Chica, era a Chica. Aí eu falei, vou Maria. Aí, ó, que chegou, eu fui na casa da Maria, né, para tirar a Maria da casa, ela não andava. Aí tive que arrumar 2 homens para ajudar a colocar a Maria no carro, mas ela ia votar na Maria do Orlando. Aí chegou no caminho, eu perguntei para ela assim, você tá certinha aí com o santinho da Maria? Aí ela tirou assim do peito e me mostrou a foto da Maria do Orlando. Aí eu levei ela na sala, até na sala, arrumei, né, umas pessoas para ajudar, coloquei ela no carro, levei ela de volta para a casa dela, a Chica. Aí cheguei no campo, a Maria perguntou, minha filha, chamava a gente minha filha, né? A gente era colega, mas ela falava minha filha. Deu certo lá, eu falei, Maria, seu voto está certinho, pode ficar tranquila. Pois não é, gente, que a Maria teve 162 votos e eu tive 161? Se eu pego aquele voto da Chica, eu ia ter mais um voto que a Maria, né? Mas a gente era assim, muito unido. Então isso aí, eu acho que é uma história que hoje é difícil de acontecer, né, gente? Então a gente era muito unido mesmo. Como é ser parlamentar? Olha, ser parlamentar, eu falo que é assim, é um peso e uma santidade nas costas, porque você está representando gente
igual eu, que naquela época não tinha muitos votos, não. Hoje tem 400, 600 votos, né? Mas não tinha tantos eleitores, né? Então, 161 votos que eu tive, eu falava assim, gente, tem 161 pessoas que acreditou em mim, que eu estou representando essas pessoas. Então, é muito, assim, é muita responsabilidade. Então, o parlamentar, ele tem muita responsabilidade, porque ele é representante de uma facção de habitantes, né? De um número de pessoas. Então, isso aí é uma coisa que é muito sério, né? Eu acho que isso aí torna até bíblico, porque parece, eu não sei, mas parece que na Bíblia fala, né? Se você pegar um cargo, olha lá, que você vai ser cobrado, Deus vai te cobrar. Você, juntamente com outras 2 mulheres, ocupavam juntas a mesa de vereadores de Guapé, nos anos 80. E isso foi algo histórico, não só para Guapé, mas algo histórico para Minas Gerais e para o Brasil. Quando vocês fizeram isso, era um ato único em Minas Gerais. Conta essa história para nós. É verdade. Então, a Câmara nossa era composta de 3 mulheres, né? Maria do Orlando, a Dulcineia, que é a Néia, se não me engano, acho que mora na Vargem, a Néia, e eu. E saiu do estado de Minas. 3 mulheres ocupam a Câmara de Guapé. Falaram para nós que na época era só Guapé mesmo, não tinha em Minas Gerais tantas mulheres na Câmara, não. Tinha muitas câmaras nos municípios de Minas que não tinham mulheres, né? E nós, olha para vocês verem a fartura, né? 3 mulheres. E era muito bom. Dona Leila, quais outros projetos, fora esses que nós já falamos, que você foi coordenadora e estava por frente lutando por eles? Olha, o que eu gostei demais foi o pastoral carcerário. Foi uma pena, foi na época do Padre Alex, então a gente ia na cadeia, conversava com os presos, nós éramos 6, e a gente fazia comida para eles, mas era assim, uma coisa tão bacana. Juiz, a gente assim, às vezes arrumava também, né? Arrumava os ingredientes e fazia na casa da Dona Terezinha, Dona Terezinha Paru, e levava na caminhonete lá para a cadeia. E eles tinham, gente, oportunidade de, a gente punha uma mesa, punha todo o jantar, a gente fazia as coisas direitinho, sabe? Tinha assados, tinha sobremesa, né? Tudo direitinho. E eu sentia muito importante, porque eles não comiam aquela comida que vinha todo dia da cadeia, né? E eles comiam, assim, no prato, né? E a comida era entregue para eles, em mãos. Eles ficavam muito satisfeitos. Tem até uma passagem muito engraçada de um deles, eles pediam tudo para a gente. Eles pediam. Então, eu falava assim, só leva essa vasilha na minha casa, a mulher trouxe com bolacha. Aí teve um deles que pediu que eu levasse na casa da mulher dele uma caixinha, e essa caixinha tinha um formato de coração. E falou assim para mim, leva esses bombons, né, da minha mulher, que foi aniversário dela. Aí, é muito feio abrir a caixa, né? Eu deveria ter abrido. Aí, tá bom, cheguei na casa dela, entreguei a caixa. Lá tinha 5 meninos, 5 crianças, né, na casa, e a mulher desse preso. Aí a hora que ela abriu a caixa, tinha 3 chocolates lá, gente. Olha, mas eles deram uma briga, eu assisti uma briga, mas tão feia. Eles eram 5 brigando por causa de 3 chocolates, sabe? E, infelizmente, eu não abri a caixa, né? A briga foi tão feia que eu lá e eles brigando, e foi lá no Cândido Barbosa, e disse correndo, para ver onde que eu achava um lugar para comprar bala, comprar chocolate para levar. Aí encontrei uma vendinha embaixo de tudo, no Cândido Barbosa. Aí eu falei para o moço, deixa eu falar, eu me chamo Leila, eu vim trazer umas balas ali, que eu sou da pastoral carcerária,
E os meninos estão brigando feio, que tinha só três chocolates. O senhor vende para mim? O senhor confia em mim? Ele falou, não, confio sim. Aí ele me vendeu lá um punhado, eu corri de volta na casa, entreguei para ele, sabe? Aí foi aonde que eles pararam de chorar, mas estavam aos gritos lá, por causa daquele chocolate. Mas essas visitas nossas, a cadeia era muito boa, tinha música, eu tinha uma delas lá, as amigas que iam comigo, né? O padre Alex também fazia missa, celebrava missa. Eles tinham, sabe, eles pediam para colocar as fotos dos filhos em cima da mesa, na hora da missa. Era muito assim, comovente. Então eu gostei demais de fazer parte da pastoral terceirada. Foi uma pena, depois do padre Alex ninguém mais fez, infelizmente. Não fizeram. Agora outro. Eu acho que eu não tive, não me lembro agora assim, de outra atividade social. Estou lembrando. Eu tinha um carro, eu tinha um carro. Aí eu vivia, naquela época eu tinha ambulância, aí eles vinham na minha casa para eu levar assim. Eu não lembro, só pode levar meu filho Formiga. Aí a gente fazia carreto assim, né? Eu com meu marido, levava, porque se a gente não levasse a pessoa até morria, né? Então, essa parte aí, graças a Deus, eu não vou dever para Deus, não. Eu dei muito carona, assim, levando as pessoas para tratar de saúde, fora daqui de Guapé. Vindo mais para a atualidade agora, quando e como você começou a trabalhar pela Igreja do Rosário? Olha, até já contei, né? Da Igreja do Rosário já contei. Era o dia 18 de abril de 2018. Eu estava passando aqui, tanto que eu gosto tanto dela aqui, que eu estou aqui. Eu estava passando esse bairro e fui levar a minha faxineira. Ela mora bem abaixo. E na volta eu pensei, vou passar por outro lugar. Quando eu voltei, eu deparei com essa igreja. Eu achei assim, nossa, uma igreja. Eu não sabia que tinha essa igreja no Rosário. Eu não sabia. Aí ela estava toda um verdadeiro caos, né? Vamos falar, eu não mas ela já estava em pé, né? Já tinha os buracos na janela, já tinha os metalons, tinha as telhas, ela já estava forrada, né? Ela estava forrada no telhado. E aí eu falei, nossa, que coisa, que desprezo, o que está acontecendo isso? Aí eu corri no Padre Silvano, Aí ele me falou assim, olha, infelizmente não tem um conselho, não tem nada, então a gente não pode fazer nada. Aí eu falei, padre, mas aquilo ali é um desafio para a Igreja Católica, é muita humilhação para nós. Lá tem telha quebrada, lá tem ponto de maconheiro lá dentro, as coisas que eu encontrei latinha, pirto, né, de maconha e outras coisas piores. Aí ele falou assim para mim, mas a gente não pode fazer nada. Aí eu falei com ele assim, olha, eu tenho uma pulseira bem grossa, se eu sair falando dessa pulseira, no dia de entregar essa pulseira para a pessoa que vai ganhar, o senhor sobe comigo no caminhão do povo do Moçambique? Ele falou, subo. Tanto que no dia, né, 14 de outubro de 2018, estava eu e o Padre Silvano entregando para a menina Souza Matos a pulseira que ela tinha ganhado. E com essa pulseira, eu consegui mais ou menos 10 meninas me ajudaram, a gente conseguiu ganhar 10.500. Aí no dia 15 de fevereiro de 2019, eu e o Chico da Doca chegamos aqui e já veio um caminhão para fazer limpeza, tirar poltrona, pneu, telha quebrada, tudo que havia, né, aqui, de podridão, né, e tiraram. Levar embora. Então, aquele dia foi o início da construção. Aí eu peguei aqueles 10.500, comprei cimento, gastou 480 sacos de cimento para remover essa igreja, essa danadinha muito grande. De vez em quando eu falo assim, meu Deus, por que a igreja do Rosário tem que ser tudo grande assim? A igreja de ensino é pequenininha, né, do Rosário, né? Mas é isso aí, hoje ela está aí toda imponente, né, aguardando a chegada dos bancos, se Deus quiser.
aguardando a chegada do bispo também, vem fazer a sua sagração, né? E por falar da Igreja do Rosário, está tendo todo dia 1º do mês, está tendo uma missa aqui, já teve no outro 1º do mês anterior. Vai ter agora o dia 1º sábado, aliás, primeiro sábado, todo 1º sábado do mês. Vai ter no 1º sábado de dezembro, que vai ser no dia 3 de dezembro, nós vamos fazer outra missa aqui, até o bispo vir para organizar, que eu acredito que vai ter missa aqui todo sábado. Aí, eu não sei se vai ter domingo, né? Mas aí vai ser toda semana. Então, graças a Deus, eu falo, o povo de Iguapé é muito generoso, a generosidade está aí, ó, ver essa beleza aí da igreja, né? Tá mostrando. Quais foram os maiores desafios encontrados para a finalização da construção da igreja? Vocês sabem, mexer com a construção, quando você tem dinheiro, é uma coisa, né? Agora, mexer com construção referente a doações, aí é outra história, né? Você tem que esperar fazer que a campanha dá certo, para você juntar aquele montante para fazer a etapa que você queria fazer. E a gente tem um cuidado de todo final de etapa, a gente homenageia as pessoas que ajudaram nessa etapa que passou. Então, eu falo até que Nossa Senhora foi tão boa, né? Jesus, que a gente não parou um dia na pandemia. Essa igreja não parou. Parece que o Brasil parou, né? Mas a Igreja do Rosário não parou, não. Graças a Nossa Senhora do Rosário, que é uma bênção, né? E eu achei bonito demais os relatórios que eu encontrei quando eu estava vendendo a rifa. As pessoas que foram curadas por Nossa Senhora do Rosário em Iguapé são muitas graças, muita mesmo, né? Tem um caso do Gabriel, menininho, ele tá no livro dos devotos que eu coloquei, que eu marco tudo no livro, né? Eu estava pedindo doação para a Igreja do Rosário, lá na Sapolândia, e tinha um menininho me olhando, sabe? Me olhando perto. Aí eu pedi para uma senhora, sabe? E ele escutou. Aí nisso ele foi atrás da mãe dele, pediu para a mãe dele, falou: mãe, me dá um dinheiro para me dar, para ajudar a Igreja do Rosário, que aí a dona está falando lá que a Nossa Senhora do Rosário é muito milagrosa. Aí o pai para de beber. O menininho veio e me entregou 50 centavos, Gabriel. O que aconteceu? A mãe, há pouco tempo, a mãe foi me contar que o pai parou de beber, porque o pai ficou sabendo da conversa do menino e o pai foi internado e voltou. Até hoje ele não bebe mais. Então, olha para vocês verem, um verdadeiro milagre de Nossa Senhora do Rosário, né? É mais um dos milagres. Dona Leila, então a gente pode falar que a Igreja do Rosário está pronta? Pode falar que ela está pronta, porque ela tem o sacrário, né? Os bancos estão sendo construídos, falta só trazê-los aqui para a igreja. Estão sendo construídos pelo Oli Mendes e Nilcimar Assis, que é a sua mulher, é num sítio aqui perto, né? Eles estão praticamente pagos, né? Que a campanha dos bancos foi um verdadeiro milagre. A campanha dos bancos, ela foi tão importante, essa campanha, que do dinheiro que a gente está guardado, eu já dei uma parte para pagar os bancos, a outra parte que está guardada, ainda sobrou 26 mil reais que a gente pagou esse forro que tem aqui, ó, pago 26 mil. Então a campanha dos bancos pagou o forro. Olha para vocês verem que beleza, né? A generosidade do povo de Iguapé é muito grande, é muita fé, é muita bênção. Então pode falar que a igreja está terminada. Futuramente a gente vai fazer uma torre, porque igreja católica sem torre parece igreja evangélica, né, gente? E futuramente nós vamos fazer uma grade, porque a gradinha nossa aqui, ela é de morãozinho. Os morãozinhos são todos pintados de grafite, igual das portas, das janelas, é muito bonitinho, até a nossa cerquinha, né? Então o que vai faltar aqui vai ser mesmo essa torre, porque os bancos já estão chegando, né? Aqui tem, vocês veem aqui, ó,
A parte aqui do campanário, aqui para celebrar a missa é completo, né? Está tudo aqui. O sacrário também já está tudo certinho. Então é isso, a igreja, eu considero essa igreja que ela está pronta, sim. Dona Leila, você podia dar mais detalhes de como é o povo galpense, sua gratidão a ele, como que foi trabalhar todos esses anos com projetos sociais? Gente, Guapé, eu falo assim, Guapé para mim é o quintal da minha casa. Então eu sinto tão bem assim dentro da cidade de Guapé, porque eu nasci aqui, né? Apesar de ter vivido 11 anos fora, mas esses 11 anos não me afetou em nada, né? A minha convivência. Então, todo projeto que eu fui fazer em Guapé, todos, graças a Deus, eu fui, assim, me aceitaram. Agora, até nessa campanha da igreja, 2 evangélicos me ajudaram, e eles falaram para mim, eu falei, o senhor, sendo evangélico, o senhor está dando uma calça, a melhor calça da sua loja. Aí ele falou para mim assim, mas a causa que a senhora está pegando é uma causa muito justa. Então é pela grande causa que a senhora está pegando. Então até evangélico ajudou aqui nessa igreja, fez doação. Eu não tive problema não, e não tem problema de angariar verba para terminar essa igreja. Eu acho que essa torre vai ser o estalar dos dedos. A gente vai fazer essa torre e eu tenho um projeto que ela vai ser de pedra, né, gente? Mostrar que produz em Guapé, né? Pedra. Como você fala, você é socióloga e demais formações. Só que você tem algo que é mais conhecimento, que é sabedoria. Então eu queria te fazer algumas perguntas. O que é amor? O que é o sentimento amor? Olha, amor é você olhar o próximo, olhar os seus olhos. Olha o próximo. Olha esse próximo que às vezes você fala mal dele, você não sabe o que ele está passando, né? Então eu acho que amor é olhar uma pessoa. Aí você vai ver que a pessoa às vezes que passa perto de você não te cumprimenta. Gente, tem alguma coisa nisso aí. Todo ser humano é muito bom, né? Então o amor é um ato da gente que eu vejo pelo olhar. Amar é olhar o próximo. E olhar o próximo também vendo Deus nele, né? A gente tem que sempre pensar em Deus. Vendo Deus no nosso próximo. E, por exemplo, a igreja, a sua devoção à igreja, tem amor envolvido? A igreja do Rosário, engraçado, sempre meu pai tinha uma Nossa Senhora da Aparecida dentro do carro. Lá em casa tudo era Nossa Senhora da Aparecida. E eu deixava a Nossa Senhora do Rosário de lado. Não é que dia 18 de abril, eu venho passar perto dessa igreja, eu vou correndo lá perguntar ao padre, tem uma igreja ali no Cândido Barbosa, que igreja é aquela? Ele vai me falar, igreja Nossa Senhora do Rosário. Aí acabou, aí eu peguei essa igreja assim como uma criança, sabe? É uma criança que eu cuido dela. Agora só que a criança que eu peguei, hoje ela já está amadurecendo, e já está esperando, né, chegar a dona dela aqui, que é lindíssima, é uma surpresa para o povo de Guapé, é de uma família que a mãe era muito devota, né, a família Soares, do seu Fernando Soares, a dona Mercedes era muito devota de Nossa Senhora, me contaram, aí eu fui atrás da Maísa, perguntei, Maísa, você quer doar a Nossa Senhora do Rosário para a igreja? Ou a gente vai dar um jeito de ver como que a gente vai adquirir essa imagem? Ela falou assim, dona Leila, o que a senhora está me perguntando? Eu falei assim, eu estou te perguntando se você quer doar a Nossa Senhora do Rosário para a igreja do Rosário. Ela falou assim, aí ela começou a chorar. E falou para mim, dona Leila, só está me pedindo uma coisa, que a minha mãe era louca, apaixonada com a Nossa Senhora do Rosário. Nossa, nós vamos doar sim, dona Leila. Aonde que a senhora quer que a gente pega ela? Eu falei assim, não, você deve saber, tem Tiradentes, São João del Rei, né?
Aí a Maísa vai, pesquisa dali, pesquisa daqui, porque a Maísa é historiadora, né? É restauradora, é pintora, é um artista. A Maísa descobre lá em São João del Rei e trouxe a foto para mim e falou para mim assim: eu quero que a senhora veja aqui 5 fotos dessas Nossa Senhora, que eu mandei vir lá de São João del Rei. A que a senhora escolher é a que vai ser. Eu falei: não, não vale, é a que você escolher. Ela falou assim: então vai, escolhe. Aí eu olhei daqui, olhei dali, elas eram 5. Ah não, caiu numa lá que não tinha como. Falei: Maísa, você mandou eu escolher, né? Então tá aqui, Nossa Senhora do Rosário. Para mim, essa coisa linda que está aqui. Ela falou: dona Leila, pois é a minha Nossa Senhora que a senhora escolheu. Eu falei: não pode. Então a Maísa, como ela é muito cheia de tudo que é lindo, né, ao redor da Maísa, a Maísa não aceitou São João del Rei pintar a Nossa Senhora. Essa Nossa Senhora está sendo pintada na casa dela faz mais de 6 meses. Ela mandou, gente, vir folhas de ouro da Itália para pintar a Nossa Senhora. Então a Nossa Senhora já está prontinha para vir ocupar a casa dela, né? Está prontinha. Então a gente aguarda ansiosa, né, a chegada do bispo. No dia que o bispo vir, o Congo e o Moçambique vão até a casa do São Fernando buscar a imagem que ela vai ser levada para a casa do São Fernando, né? Porque ele era esposo da Dona Mercedes e a doadora da Santa é Dona Mercedes. Então o Congo e o Moçambique vai buscar a Nossa Senhora do Rosário e ela vai ficar aqui eternamente. Muito linda mesmo. Há pouco tempo a Maísa chegou perto de mim e falou: dona Leila, só está achando esse vermelho para pôr na capa dela? Forte, esse aqui e esse aqui. Eu falei: Maísa, você vem perguntar para mim sobre coisas? Eu sou ciganada, eu sou meio cigana, eu gosto de cor forte. Você vai, bota esse vermelho aí que vai ficar a cor mais linda. Aí, não sei se a Maísa colocou o vermelho. Então, é isso aí. Logo nós vamos receber a maior majestade dessa igreja, que é a Nossa Senhora do Rosário. Nós falamos muito sobre a devoção a Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida, Deus. Como você define a fé? O que é a fé? Olha, a fé é a confiança que você tem no ser superior. Quem é esse ser superior? Esse ser superior é Deus, né? Então aquela confiança de você deixar tudo por conta dele. Eu me lembro quando eu fiquei viúva, até eu não falei para vocês, quando eu encontrei essa igreja, já fazia 2 anos que eu era viúva. Então sempre eu costumo falar que meu encontro com a igreja do Rosário foi um presente de Deus para mim, porque já fazia 2 anos que eu estava viúva, agora vai fazer 6 anos, né? Então foi um encontro assim, uma coisa, né, que eu passei, eu já não pensei, minha cabeça não ficou vaga, eu já pensei sempre em ajudar a construir a igreja. O que você me perguntou mesmo? Eu acho que eu fugi da sua pergunta. O que é, como definir fé? Então, que eu falo, a fé é a confiança. Aí lembrei. Aí quando eu fiquei viúva, eu perdi assim um jeito, principalmente nas primeiras semanas, quando meu marido morreu, eu não rezava direito. Eu começava o Pai Nosso, não terminava ele. Começava a Ave Maria, não terminava. Aí a minha irmã até é evangélica, né? Ela falou para mim assim: Leila, você fala só assim: Jesus, eu quero entregar tudo nas suas mãos. O Senhor que vai cuidar de tudo. Só isso. Então toda noite eu falava assim: Jesus, o Senhor que vai cuidar de tudo da minha vida. Era aquela confiança que eu tinha. Então ter fé é aquela confiança que você tem naquela crença num Deus superior, né? Num ser superior. O que é legado? Legado? Legado, assim, tem 2 sinônimos, né? Legado aí, né? Porque pode ser o legado material, né? De um pai deixar para o filho fazendas, carros, né? Muita coisa. E também um legado de entrosamento
daquele filho, aquele pai deixar para aquele filho, aquele pai que foi tão bom, que foi uma pessoa de honra, um homem íntegro, ele deixar para o seu filho só bons exemplos. Isso é a maior riqueza, né, gente? Esquecendo os bens materiais de fazenda, carro. O pai que deixa para o filho que roubar não pode não, roubar não. Isso aí, o que é do outro, né? Desejar mal também não. Então aquele pai que ensinou desde pequeno para aquele filho boas atitudes, né, bons princípios, ele vai deixar um grande legado para esse filho, porque esse filho vai ser muito feliz. Esse filho ele pode passar aperto, mas ele nunca será preso, né, nunca será condenado por coisas absurdas, né? Qual é o peso de carregar um legado tão grande? Você refere a qual legado? Ao seu, a tudo que você representa, a tudo que você fez por Guapé. Olha, minha mãe, engraçado, minha mãe ela chamava Leopoldina de Oliveira Silva. Ela era uma das Leopoldinas, das 7 que eu falei para vocês. Ela era uma delas. Então, por isso que eu chamo Leopoldina. Então, minha mãe era severa. Meu pai não, meu pai já era aquele que deixava a gente, ele era liberal. Mas a minha mãe, tudo que ela deixou para nós, a gente chamava ela de Padre João, porque ela tinha os olhos azuis e loira. A princípio, o Padre João, o Padre João está falando, né? Então, ela deixou muita coisa assim de fé para a gente, né? Ensinou a gente a ir à missa aos domingos, né? Cultuar a Deus, né? O amor ao próximo. Meu pai era muito caridoso, minha mãe também, eles eram muito caridosos. Então, eles deixaram grandes exemplos para a gente. Se a gente não segue eles, meu Deus, não sei como, mas graças a Deus que todas as minhas irmãs são muito caridosas, né? Minhas irmãs elas têm fé e são boas pessoas, que veio também, né, de uma mãe que soube educar seu filho. É muito importante isso, quando a pessoa casa, né, tem filho, para ela dar uma educação integral mesmo, uma educação cristã para o filho, né, uma educação social. Isso é muito importante. A minha pergunta, você respondeu, gostei da sua resposta, mas a minha pergunta foi no sentido de como é ter ganhado esse respeito que você ganhou do povo guapense, de todo mundo te respeitar por tudo que você fez, pela sua boa vontade, a Guapé. Como que é o sentimento, qual que é o peso de ter esse legado, de ter trabalhado tudo e o povo reconhecer, ver tudo que você fez, porque queria ajudar o próximo? Gente, nada se faz da noite para o dia, né? Então, igual eu falei para vocês, começou lá na minha infância, meus pais me deram exemplo de ser caridosos, né? De ter humanidade com o ser humano, de não humilhar o ser humano, isso é muito importante. Aí depois, quando eu fui professora, eu sempre tinha o cuidado de ver os alunos que não tinham livro, né? Para eles adquirir livro, porque naquela época o livro era comprado, né, gente? Era duro, né? Então, isso aí não foi da noite para o dia que eu adquiri. Foi no transcorrer do tempo. Eu fui adquirindo aquela vontade de ajudar o próximo. Logo que eu casei, eu morei perto de um lugar assim, que tinha bastante pessoas que não tinha bens, né? Pessoas pobres. Então, ali eu era roupa, né? Às vezes eu consertava as roupinhas das crianças, sabe? Teve uma família que eles moraram ali perto do bangalô e eu fui levar meu filho lá na represa, o Marco Túlio, e a gente foi entrando na casinha. Quando eu entrei na casinha, era uma casinha de 2 cômodos, tinha um fogão e um quarto. E a cama tinha um tanto de bambu e um colchão assim, bem batido, sabe? E umas roupas jogadas no canto lá. Nossa, aquilo ali cortou meu coração, cortou. Aquilo ali eu tinha casado fazia pouco tempo, Marco Túlio era criança ainda, né? Então, o que eu fiz? O tio do meu marido tinha dado uma cama pra gente, uma cama de casal,
e ficava num quarto para hóspede. No outro dia eu mandei entregar essa cama nessa casinha, mandei entregar. Levei tudo, levei lençol, levei tudo, né? Pelo menos deitar numa cama, eles deitaram. Aí eu encontro com eles hoje, eles já estão, graças a Deus, bem casados, tá tudo bem. Aí, há pouco tempo a menina falou: Dona Leila, a gente não esquece nunca daquela cama. Vocês veem, o bem que você fez, ele é sempre lembrado, né? Então isso aí, eu sempre, graças a Deus, eu sempre abri a porta para a pobreza. Minha porta está sempre aberta, pobreza. Porque os pobres, porque não tem aquisição igual a gente tem, né? Então a gente tem que ajudar, sim. Leila, todo mundo te reconhece pela sua autenticidade e pelo seu caráter bondoso e forte. Qual que é a importância do caráter nas pessoas? Gente, o caráter é tudo, né? É tudo. Porque ele que distingue uma pessoa, né? Distingue a pessoa. Não, eu tenho minhas falhas também. Eu sou um ser humano, todo ser humano é cheio de falha, né? Eu tenho, sim, e eu procuro sempre melhorar mais, né? Engraçado, a gente vai ficando mais velho e a gente vai vendo tanta coisa que a gente fez assim, que era errado, né? Então o caráter pesa muito na pessoa. Nossa, a pessoa não precisa ter dinheiro, não. Quando eu fui estudar meus filhos, eu formei uma filha uma filha dentista, né? O outro engenheiro mecânico, outro engenheiro eletricista, né? A gente não tinha dinheiro, não. Tinha perdido as terras do Capão Quente, né? Ela já estava toda invadida. Então, a gente não tinha, eu não sei como. A gente passou aperto, mas as pessoas que eu pedi o dinheiro emprestado, elas sabiam que eu ia pagar. Então, isso foi muito importante, né? É o caráter da pessoa, é muito importante. Você, por portar uma sabedoria tão grande, qual conselho você dá para nós, jovens? Olha, eu admiro muitos jovens de hoje, né? Eu acho vocês, sei lá, porque vocês estão vivendo um tempo dificílimo, porque o nosso tempo, gente, não tinha droga. Agora vocês estão vivendo, para mim, vocês são os verdadeiros guerreiros, esses meninos, principalmente você, Felipe, você, o Mateus, que a gente vê que vocês nem sabem como que é a cor da droga, né? Que cor que ela é. Então, vocês estão dentro do mundo perigosíssimo e nós não tivemos esse mundo. Então, vocês são muito, mas muito mais heróis do que nós, que a gente foi. E é isso, mas o que você perguntou? Dá um conselho para nós, Vocês querem um conselho? Eu acho que eu vou mais admirar vocês. O conselho que eu dou é que vocês sejam humildes, não humilhem o próximo, vê o que o próximo tem antes de você falar alguma coisa, que às vezes fala assim, aquela moça fez isso, mas ninguém sabe o que aquela moça passou. Então, você vê o ser humano assim com bons olhos, que é o mais importante, né? Não é ver com olho de crítica, de ver os defeitos, não. O conselho que eu dou para vocês ver mais qualidades no ser humano do que os defeitos. É isso aí. Agora, mudando completamente de assunto, o que você espera do futuro de Guapé? Você que trabalhou sua vida toda no seu crescimento, no seu desenvolvimento, o que você acha que é o Guapé do futuro? Eu acho que Guapé, gente, Guapé tem tudo. Esse Guapé é lindo demais. Guapé tem tudo para ser a cidade de Minas Gerais. Por quê? Se for recordar para vocês aqui, né? Só essa igreja, olha o lugar que essa igreja tá. Você está vendo ali, há poucos dias eu tirei foto, mandei que a Tereza Costa ficasse na escada. Falei, Tereza, vamos abrir as portas. Abri a porta grandona da igreja e a Tereza falou assim, Tereza, faz pose de uma noiva aí para mim. Aí a Tereza fez pose e eu bati a foto aqui. Apareceu atrás da Tereza a montanha, apareceu
a represa, a água. Então, Guapé tem tudo, gente, para ser uma grande potência, uma grande cidade dentro de Minas Gerais. Se Deus quiser, se os governantes aqui partir para essa parte da agronomia, pode trazer uma escola agrônoma para cá, né? É muito importante, né? Tem Lavras, vocês veem que beleza, que é aquela escola de Lavras, porque aqui é o café que prevalece, né? Mais, né? Então, eu acho que o Guapé tem futuro demais. E também aqui em Guapé tem muita artista, muita gente bonita, né? Tudo isso envolve. Você citou a gente, então, o que você acha do projeto Despertar? O que você acha da importância da valorização da cultura? E qual que você acha que vai ser nosso futuro? Eu quero vocês, assim, que esse projeto de vocês, ele torne identificado, ele torne registrado, que ele torne um projeto que vai receber, vocês vão ter ajuda, vocês vão ter ajuda sim, porque vocês não vivem de brisa, a gente não sabe que jeito que vocês vêm para fazer, igual o dia que vocês vieram para fazer aquela entrevista nossa, os pais de vocês tiveram que trazer vocês aqui, então vocês têm despesa, tudo gera despesa, né? Então vocês têm que ser respeitados como uma entidade, como um órgão dentro da cultura, recebendo verba para vocês se manter, porque vocês não vivem de brisa. Eu acho isso. Vocês são muito importantes para nós, muito, 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 muito. Vocês estão resgatando tanta coisa. A gente está vendo aí gente contando história, né? As pessoas trouxeram há poucos dias a igreja eu não conhecia a igreja lá de Santa Rita de Cássia, através de, por orgulho meu, uma ex-aluna minha, né? A Luciana, ela do doutor lá, que fez a explanação da igreja, que beleza. Então, vocês têm tudo, gente, para ser uma entidade, viu? Formar uma entidade. Uma entidade, assim como que fala, sistemática mesmo, né? Oficial. Novamente, como você define a sua vida? Ixi, ó. Foi tudo que você viveu, tudo que você vai ver ainda, como que você define isso? Nossa, gente, a minha vida foi luta, muita luta, sabe? Porque a gente passou, assim, problema financeiro mesmo, sabe? Para estudar os filhos, eu achava que tinha que estudar esses filhos, né? Porque um pai que coloca um diploma na mão do filho, ele coloca uma fazenda, ele coloca tudo ali, né? Um império na mão do filho. Então, a minha vida sempre foi de luta. Foi difícil, não foi fácil não, minha vida. Agora, como a pergunta de encerramento, até fazendo uma pausa dramática, Leila Maia, nós podemos te chamar de lenda? Por tudo que você fez, por tudo que você faz e por tudo que você representa? Não, gente, eu poderia até fazer mais, sabe? Poderia fazer mais. Agora, eu não tenho remorso, assim, hora nenhuma eu me remorso de tempo da escola, sabe? Eu tinha, assim, eu achava que quando eu tivesse que entrar dentro da sala de aula, eu tinha que levar para aqueles meninos conhecimento, dinamismo, né? Então eu lembro, eu cheguei a fazer na escola, como eu era professor de Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral e Cívica, eu fiz uma perfeita eleição dentro da escola. O Edésio aí foi meu aluno, Nestor, né? Então tinha o presidente da mesa, tinha o secretário, tinha os dois partidos políticos. Gente, eles fizeram até comício, eles saíam de ônibus com passeata para a cidade. Eles faziam a maior manifestação, né? E no dia da eleição, tudo foi eleito, o grupo que ganhou, lembro que parece que chamava Joguape. Aí depois a gente começou a adquirir as coisas para a escola, sabe? Aí já estava sendo fundado o Centro Cívico que eu fundei, né?
Aí o Centro Cívico deu para o doutor Lauro um fogão novo, deu litificador, eu lembro, e outras coisas pequenas, sabe? Então é isso. Só que você autoriza nós a usar essa nomenclatura? Isso aí me chama de lenda, não. Oi? Você autoriza nós a usar essa nomenclatura? De lenda? Ah, eu não almejo tanto, não. Acho que eu não almejo tanto, não, gente. Tudo que eu fiz até hoje foi assim, coisa que eu acho que eu devia fazer. Ela deveria ter feito, devia sim. Tudo que eu fiz, eu deveria ter feito. Essa igreja aqui, ó, eu tinha que, como encontrei essa igreja do estado que eu encontrei ela, não, eu tinha sim, porque graças a Deus sempre me deu saúde, né? Então, quando eu saí vendendo a rifa, eu andei 1 mês e meio e falei assim, uai, mas eu estou andando sozinha, eu tenho tantas as meninas que foram minhas alunas, aí que depois de 1 mês e meio que eu estava andando sozinha, andando a cidade inteira, tinha saúde, né? Aí que eu arrumei essas 10 que me ajudaram demais da conta, que levantou aquele dinheiro que levantou. Foi assim. Então eu sempre agradeço a Deus pela saúde que eu tenho. Se eu tivesse encontrado ela hoje eu tenho 75 anos, eu faria do mesmo jeito. E eu tenho muito sonho para Guapé. Eu tenho sonho. Se Deus quiser, terminando a torre, é um sonho que há muito tempo eu vi na cidade de Passos, a casa do Padre Léo. A casa do Padre Léo é uma casa onde que acolhe esses moços que ficam deitados nas esquinas, bêbado, né? Alcoolizado, drogado. Então, dá almoço para eles. Eles não dormem lá não, lá na casa do Padre Léo em Passos. Eles vão, almoçam e tomam banho. E a hora que eles quiserem, tem um almoço deles lá. É uma casa de acolhimento. Sabe quem teve essa casa em Guapé? A Gorete. Essa casa. Então, eu tenho meu sonho. E o prefeito já me falou sobre isso, que é o sonho dele também. O atual prefeito Nelson falou que é o sonho dele. Se Deus quiser, nós vamos fazer assim. Jamais vai ter uma pessoa dormindo aí em qualquer lugar, né? Porque a gente pode fazer quarto também, né? Como a casa da Gorete tinha quarto para as pessoas dormir. Ninguém precisa ficar na rua, não, né? Deus não quer isso. Mas é isso aí. Dona Leila, você tem mais alguma história que você conta para nós? Tem algum recado final? Tem mais algo que deseja nos contar? E a todo o nosso público que está nos assistindo? Eu acho assim que essa garra que eu tenho, eu herdei muito do meu pai, né? Porque meu pai era caminhoneiro e ele era muito para frente. Em 1938, meu pai teve uma lambreta. Eu achava meu pai um herói, eu achava que só ele que sabia dirigir. Ele teve Fordinho, V8, sabe? Caminhão. E então eu sempre admirei a pessoa dele. Lá em casa não tinha filho. Eu acho que eu fui o menino da casa, assim, para querer levantar, fazer as coisas. Que às vezes, como aqui na igreja mesmo, que eu andei às vezes à noite, eu falo, gente, isso aqui é coisa para homem, não é para mulher, né? Mas isso é a vontade que está dentro da gente, que é maior, né? Ela canta maior dentro da gente, né? É isso aí. Você tem algum recado final para terminar a entrevista? Não, o recado que eu tenho é que nós continuemos, né? Continuemos sendo esse guapeense de amor ao próximo, porque o povo de Guapé tem muito amor, gente. Aqui não tem pobre, né? Assim, engraçado, ninguém pede as coisas para a gente na porta da gente. Então isso tudo é o amor, é o guapeense que é amoroso. O guapeense é amoroso demais. E que continue assim sendo esse guapeense amoroso, que beleza, né? É isso que vai levantar nós, vai sempre nos levantar. Para vocês, agora para vocês dois, eu tenho muito amor para falar para vocês, que eu admiro vocês demais da conta. Nossa, vocês
Vocês é o eu quando eu tinha idade de vocês. Era aquela vontade que tinha, mas a gente nem tinha essa aparelhagem que vocês têm. E admiro também os pais de vocês, que eu achei eles bacana demais, o Marcelo e a Rosângela, não é? Até são meus primos, os pais deles, a Rosângela e o Marcelo, que é pai do Felipe. Então eu admiro eles muito, que eles dão apoio para vocês e que vocês continuem fazendo isso aí que vocês estão fazendo. Vão sim, mas nós vamos dar um jeito de vocês ser registrado e ter uma autonomia. Não ficar só assim não está certo. Ficar assim, viu? E muita coisa boa para vocês, de coração, quer desejar. Jesus os abençoe sempre. Dona Leila, eu queria te agradecer. Eu te agradeço imensamente por se disponibilizar a dar essa entrevista. Muito obrigado de coração. E agora eu quero te pedir para você se despedir ao público que está assistindo de nós. Que com certeza deve ter centenas de pessoas assistindo. Despeça desse público. Esse público é guapeense? Sim, é o nosso público. Ele não sai fora de Guapé, não? Sai também, roda a gente no Brasil inteiro. Vocês pretendem, né? Então, meu querido povo de Guapé, eu amo vocês, né? Vocês vê, nasci aqui em Guapé, fui embora e estou de volta e faço para o guapeense tudo que precisar. Nós somos muito, muito mesmo guapeense. Amo vocês, amo. Tá bom? Agora você falou muito obrigado a você que assistiu até aqui. Como? Falam muito, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até a próxima, muito obrigado. Olha, eu quero, se vocês estão me assistindo, eu quero agradecer, né? Vocês terem me escutado. Muita gratidão por vocês. Muito obrigada, viu, gente? Vocês terem me assistido, tá bom? Muito obrigada.